Já pode chamar o pastor Israel? Pastor Israel Leocádio, graça e paz, chama a gente aí, vem pra cá, entra na sala aí, senta aqui, vamos bater um papo. O pastor Mauro também está retransmitindo no Instagram dele, no Facebook, não sei, lá da igreja El Shaddai Santo Antônio do Monte, El Shaddai Samonte, Mauro de Castro. Alguns pastores também da nossa seccional aqui oeste estão assistindo. Um abraço para todo mundo. Vamos trabalhar então, vamos lá? Entra aí, pastor Israel, senta aqui, ó, na minha frente aqui, vamos bater papo. Chama não? Chama aí, homem, acorda. Agora. Chegou? Não, deixa eu chamar ele aqui pra ver como que fica. Manda um convite para ele estar falando aqui. Te mandando um convite agora. Pessoas online. 33. 33. Vamos lá, 33. Vamos dobrar esse número aí, triplicar esse número aí. Olha que legal, tem uma arte aqui chique. Essa aqui é do Mauro. Olha, do Mauro ficou bacana também. Ó. Tá chique, dá pra ver aí. Tá? Fez. Isso aqui é qual? Fez. Facebook já tá aqui online. Pastor Israel entrou. Pastor Israel Leocádio. Boa noite, meu querido. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, meu amado. Como é que o senhor tá? Agora que eu tô vendo a sua beleza, eu tô melhor. Eita glória, hein, senhor? Oh, Pastor, nós só podemos estar bem pela fé. pela fé. Eu acho que, né, fica difícil a gente não estar de alguma forma envolvido emocionalmente com o que está acontecendo. É verdade, viu? Mas pela Pastor, fé família, a gente está bem. E a família vai bem? Família vai bem, graças a Deus. A igreja Betel vai bem. Estamos vivendo essa fase aí, tentando entender os planos de Deus para isso tudo. Eu acho que há um plano. É uma fase que a gente nunca viveu isso. Seu pai é pastor há quantos anos, pastor Israel? Meu pai é pastor dentro da minha idade, 50 anos. Pois é, e dentro do seu pai, com 50 anos de ministério, já viveu o que nós estamos vivendo hoje? Eu não fiz essa pergunta a ele, pastor, mas eu acredito que não. Nunca. Que nós estamos vivendo hoje uma situação de guerra. Uma guerra contra o inimigo invisível, mas nós poderíamos até dizer que estamos numa terceira guerra mundial travada contra um inimigo comum de todos, né? Invisível, né? A olho nu, né? Invisível, mas real, assim como o nosso Deus. Mas real. Pastorzão, nós vamos falar hoje então de escatologia e esse período de pandemia, um assunto substância, bruto. Eu estou me sentindo como se eu estivesse aqui diante do Senhor e para a gente começar, vamos fazer uma oração. Vamos embora? Vamos sim, pastor, vamos embora, pode Fazer fazer. uma oração para Deus esclarecer, abrir nossa mente, Amém. abrir nossa coração. Vamos fazer uma oração. Amém, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso é o nome do Senhor. Nós queremos abrir esse tempo que vamos ter agora no nome de Jesus. Queremos que toda ação maligna, toda ação contrária seja lançada por terra nesse momento. Que possamos, ó Deus, alcançar o objetivo que nos propomos aqui nesta noite. Tome a vida de meu amigo, meu colega de ministério, pastor Israel Leocádio, dê a ele sabedoria, use-o na tua graça e no teu poder. Pedimos ao Senhor isso na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que tudo que for falado aqui traga luz, traga entendimento aos corações. É o desejo que nós temos em nome de Jesus. Amém.
e amém. Amém. Vamos lá então, meu chefe? Vamos lá, posso dar uma sugestão antes, pastorzão? Dele. Se o pessoal estiver acompanhando, quiser pegar a Bíblia, isso seria interessante para eles acompanharem alguns versos das Escrituras. Olha, queridos, o pastor Israel falou aí sobre pegar a sua Bíblia e dar uma observada nela. É um conselho bacana. É o Shaddai, Betel, e quem estiver nos assistindo aí, pega a sua Bíblia, pega uma caneta, porque vai começar aqui uma aula maravilhosa de escatologia contextualizada, contemporânea, atualizada. Pastor Israel, eu falei com o pessoal aqui que o Instagram está bloqueado, vai estar bloqueado, já está bloqueado, está bloqueado para comentário. Eles podem mandar no WhatsApp da Web Rádio, número 037 998 27 7137, e também está sendo transmitido pelo YouTube, Facebook e Instagram. O carro-chefe vai ser no Instagram. Os outros dois são plataformas, vamos chamar assim, auxiliares para esse momento. Pastor Israel, vamos lá. O senhor gosta de escatologia? Pastor Israel, trava. Pastor Israel? Voltou. Voltou. Pastor, eu vou perguntar de novo. O senhor gosta desse assunto chamado escatologia? Pastor, não gosto. Na realidade, Não gosto. eu acho que é difícil a gente gostar de um assunto que nos coloque em risco, né? Mas eu diria ao irmão que eu tenho aprendido a entender o propósito do assunto. Há quanto tempo o senhor estuda escatologia? Calma. Caiu de novo, pastor? Caiu. Eu penso que um assunto que nos coloca em risco não pode deixar a gente feliz, né? Sim. Mas, no entanto, a gente aprende a amar a importância do assunto. Eu acho que o crente, quando ele fecha o livro de Apocalipse, ou fecha o livro de Daniel, ou se fecha para textos escatológicos, porque não é só Apocalipse que fala isso, ele está fechando a oportunidade de ser alertado. Então, eu aprendi a gostar de escatologia quando eu percebi que era um assunto importante para mim. Porque é como um exame médico que se faz e que você não gosta muito de fazer, mas que é extremamente importante que você faça. Então, eu gosto de escatologia dentro dessa perspectiva, de que a gente olha para a Bíblia como um alerta para a nossa vida. E o crente precisa desse alerta de vez em quando, acordar de vez em quando. E nos textos escatológicos, que compreendem 35% de todas as escrituras, é importante a gente dar um pouco de atenção, porque diz respeito à nossa saúde e nosso futuro. Certo. Quanto tempo o senhor estuda, pastor, essa matéria especificamente? É claro, no seminário o senhor estudou, mas assim, se dedicou mais, comprou mais livros, leu mais sobre isso? Desde 1994, pastor, que eu leciono escatologia. Eu estou perguntando para os irmãos terem uma percepção de que nós estamos falando de alguém que gosta do assunto e que vê que é importante, né, como ele bem disse, e que a gente precisa. Vamos lá, então? Primeira pergunta que fazer uma pergunta para o senhor aqui sobre esse momento. Então vamos mesclar escatologia com o momento atual ímpar que estamos vivendo. Pelo menos nós temos aí seu pai, que tem 50 anos de ministério pastoral, não viveu isso. Então posso chamar para a nossa geração, pelo menos para esse século, de visão ímpar, né? Momento ímpar. Então, primeira pergunta. De que forma a pandemia do coronavírus pode estar relacionada aos sinais escatológicos? Nós encontramos algum indício bíblico de o que estamos vivendo agora tem a ver com os sinais escatológicos prescritos nesses 30 e poucos por cento de escatologia que o senhor diz que a Bíblia tem? O que o senhor acha? Pensa. Vamos lá, pastor. A internet está tentando atrapalhar a gente um pouquinho, mas nós vamos romper essa barreira também. Vamos. Pastor, a princípio é importante a gente entender
o que é escatologia, porque para a gente que passou pelo seminário, nós temos uma ideia. Quando nós perguntamos de que forma o que está acontecendo pode se relacionar com sinais escatológicos, nós estamos falando de um conjunto de sinais muito grande. A escatologia, na realidade, é definida como os últimos acontecimentos, os sinais dos últimos acontecimentos. Os últimos acontecimentos se iniciam com a chegada do Cristo e a instituição da igreja. Então, na realidade, nós estamos falando de um leque muito grande de sinais dentro das Escrituras. Então, de que forma a pandemia do coronavírus pode se relacionar com sinais escatológicos? Se relaciona de diversas formas, pastor. Se relaciona de diversas formas e em vários textos. Como eu disse para o senhor aqui, a escatologia não se refere apenas ao livro de Apocalipse. O Apocalipse ele é uma espécie de uma explanação geral da história escatológica. É como se João olhasse para todos os tempos, desde do Cristo até o fim, e ele fizesse uma espécie de resumo. O livro de Apocalipse ele não caminha numa linha reta, mas em uma linha ondular. Vezes ele fala de um acontecimento, vezes ele repete um acontecimento para trazer à memória do povo o que já foi vivido e para trazer à memória do povo o que está se cumprindo. Vezes ele retorna, vezes ele avança para um futuro. Bem, como a gente pode encontrar alguma relação? Em tudo, pastor. Mas eu tenho um texto, pastor, que eu gostaria até de citá-lo aqui, que eu acho ele muito interessante. É o texto de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, ele vai falar com a gente que o Senhor Deus, ele vem. Mas ele vem com uma característica muito interessante. Ele vem, e no verso 5 de Abacuque, diz que ele vem e os sinais que chegam primeiro, antes da sua vinda, são as pestilências. É exatamente assim que diz o verso 5. Adiante dele, do Senhor, vem a peste, e as brasas ardentes saem do seu passo. Então é uma coisa muito interessante você perceber que já no Velho Testamento, né, um profeta do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, ele está pontuando que os sinais que antecedem a vinda do Senhor são diversos, mas aquele que se adianta, aquele que vem à frente, aquele que é o carro de frente, é a peste. Abacuque, capítulo 3, dos versos 3 até o 6, e o 5 vai dizer exatamente isso. Adiante dele vai a peste. Então, na realidade, nós vamos encontrar um paralelo de Abacuque com aquilo que a gente chama de éptas, que são os sinais repetidos 7 vezes no livro de Apocalipse. Então, nós vamos encontrar no quarto selo aberto o Senhor anunciando que o cavalo amarelo ele vem trazendo pestes, e isso acontece antes do Senhor vir. E nós vamos encontrar a sexta trombeta no capítulo 8, do verso 18 ao 20, falando também sobre as pestes aparecendo que antecedem a vinda do Cristo. Então, como é que uma pandemia pode estar relacionada ou pode ser encontrada em alguma relação escatológica? Em todos os aspectos, porque as enfermidades, as pestilências, elas seriam vistas escatologicamente como os primeiros sinais que dizem: eu estou chegando, eu estou vindo. Vamos lembrar do Egito, pastor? No Egito, o Senhor está anunciando a Faraó: eu venho para tirar o meu povo. O que vem primeiro, antes de tudo? Pestes. E as pestes vêm se propagando até a morte do primogênito, e o Senhor vem e liberta o seu povo, e tira o seu povo. E isso é interessante a gente observar, pastor. Agora, quando a gente olha para uma pandemia, ao nível do que a gente está vendo, nós não podemos olhar isso isoladamente também. Porque nenhum sinal escatológico pode ser visto como um sinal isolado. Ou seja, esse sinal é o sinal derradeiro, por exemplo, ou este é o principal dos sinais. Mas é um cenário que está sendo armado, entende, pastor? É um cenário que está sendo arrumado. E dentro desse cenário, nós temos que entender que os atores começam a se apresentar até que o ator final desse cenário é Jesus chegando.
o primeiro ator a se apresentar nessa peça, nesse teatro ou nesse cenário escatológico são as pestes. Então aí a gente tem que abrir os olhos e dentro do que a gente está vivendo hoje, pastor, muito mais do que em qualquer outro tempo, né? Como eu disse para o senhor, eu não me lembro do meu pai ter vivido isso ou ter acompanhado isso em 50 anos de ministério. Eu sou pastor desde 1992 e não me recordo de ter vivido um tempo tão singular quanto esse. Nós celebramos agora a Páscoa, né? E eu disse aos irmãos que nunca vivemos um ambiente tão parecido com o ambiente, com a atmosfera dos hebreus no dia da Páscoa como nós vivemos agora. Um ambiente de ansiedade, de falta de perspectiva do futuro, um ambiente trancados em casa como o povo de Israel esteve, lembrando que eles se trancaram em casa porque uma peste, mais uma vez, uma peste anuncia o momento derradeiro do Senhor. Então nós podemos encontrar uma grande relação da pandemia em conjunto com outros sinais para a volta do Cristo. E se nós somarmos todos esses sinais, pastor, nós teríamos num balde que está prestes a ficar cheio, nós teríamos aí faltando gotas para que esse balde possa transbordar e o Senhor aparecer. Você terminou de falar. Terminou de falar? É porque eu estou olhando aqui. Você está acompanhando o texto aí? Aqui está atrasado aqui, aí isso parou. Pastor Israel, muito bom, cara. Eu não sei se todo mundo está me ouvindo agora, se no coração deles, a gente conversando aqui, está surgindo o que surge no meu coração agora. E aí vem a próxima pergunta dentro disso que o senhor está falando. Porque no meu coração, quando eu ouço o senhor falar, e eu vou vendo, igual está aqui mesmo, em Abacuque, né? Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. E aí tem toda uma aflições, tem todo um cenário aqui na oração de Abacuque. E isso traz no coração da gente uma preocupação, um pavor, um temor. E acredito que isso também no coração de quem está assistindo a gente aqui. Então, eu quero fazer uma segunda pergunta. Diante do que o senhor está falando, né, igual eu achei muito equilibrado a observação que o senhor falou, não estou fechando, não é que é o sinal, não é que isso aqui vai acontecer e agora, amanhã, não é isso. Mas é um balde, é um cenário que está sendo formado, é um balde que está sendo cheio. Então, isso traz na gente uma confirmação e um pouco de temor. Bom, então, diante disso, entendendo que isso que o senhor está falando é de fato o que está acontecendo, tem esses selos, trombetas, taças, pestes, a gente já leu isso na Bíblia. Podemos esperar que as coisas melhorem ou piorem daqui para frente? O que o senhor entende? Diante disso tudo, o que a gente espera? Tempos melhores virão ou não? Tentação que santifica mais, porque tempos piores virão. O que o senhor diz? Bem, pastor, antes eu quero fazer menção à palavra que o senhor usou aí no começo da sua frase. O senhor disse medo. Eu acredito que o cristão, ele não deve ter medo desse momento. Mas esse momento também não vem para um propósito, senão colocar temor. Então eu começo a perceber que quando o Senhor permite esse tipo de situação, em que os seus servos estão envolvidos no meio de tudo isso, o Senhor não quer causar medo neles. O Senhor não quer que eles tenham medo do que virá, mas eles querem que eles tenham temor do Senhor que está trazendo tais sinais.
Para isso, eu quero lembrar aqui ao senhor o que viveram os profetas durante momentos da ira de Deus, como Jeremias, Ezequiel. O Senhor os alertou, não que eles tivessem medo do que o Senhor deveria fazer, mas que eles tivessem temor. E eles tentaram incutir isso no coração do povo sem sucesso, né? Porque o povo, eles tiveram desdém e desprezo, quando eles deveriam ter temor. Então, uma coisa que me chama a atenção na sua frase, antes de responder a sua pergunta, se as coisas vão melhorar, é que os cristãos, nesse momento, eles estão apavorados. Eles estão infectados com o vírus do pavor social. Então, tem muito crente que está com medo excessivo das coisas. Aí a questão é, se nós estamos com medo, nós estamos despreparados para a promessa da eternidade. O Senhor não quer que tenhamos medo. Antes, Ele quer que tenhamos coragem. Mas devemos ter temor. Agora, diante de tudo isso, eu estou falando isso, pastor, porque a gente precisa dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nós devemos ter temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu temer o Senhor agora, durante esse momento, eu encontrarei respostas de Deus para esse momento. Respostas para o povo para esse momento. Agora, por outro lado, as coisas não devem melhorar. Antes, as coisas devem piorar e piorar muito. E quando eu digo piorar e piorar muito, eu me refiro a piorar mundialmente, um cenário mundial que deve ficar cada vez mais fechado para uma possibilidade de coisas boas, como piorar eclesiologicamente. Porque a Bíblia diz que estes sinais trariam duas consequências. Um mundo que se revoltaria contra Deus e uma igreja que apostataria da fé. Então, essas duas coisas para nós, elas são muito importantes. É muito importante que o crente agora, ele se recorde do temor do Senhor e se volte para o joelho, e se volte para o clamor, inclusive por sua vida e pela vida dos seus familiares, porque o futuro é incerto. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor aqui, eu gostaria que o senhor pensasse e também falasse alguma coisa. Olha só, pastor, dentro de toda essa perspectiva, dentro de tudo isso que a gente está enfrentando como igreja, a falta de temor das pessoas, a falta de busca das pessoas, elas têm gerado nas pessoas uma falsa sensação de que Deus está sempre interessado em resolver as coisas. Deus está interessado em resolver as coisas, sim, mas Ele está mais interessado em uma igreja santificada e purificada. Amém. Se Ele permite que a igreja vivencie algum tipo de ira que Ele está visitando o mundo, a igreja deve parar no mínimo para refletir porque Ele deixou que a igreja estivesse experimentando isso. Porque o sinal de Apocalipse, no capítulo 8, a igreja é arrebatada antes de uma grande tribulação. Esse sinal parece anteceder, ou suceder, melhor, os sinais de um Deus que vai provocar a sua igreja ao temor para selar os seus justos. Então, eu chamo a atenção da igreja para o fato se nós estamos nos preparando para um tempo pior, ou se nós estamos sempre preparados para um Deus misericordioso, bondoso, um Deus de amor. Como eu disse para o senhor, ontem nós celebramos Páscoa, né? Nesse final de semana. A Páscoa ela envolve duas festas, e as duas festas falam de volta do Cristo. Jesus morre, mas antes diz, voltarei para vocês. Aí ele vai ao céu e diz, voltarei para vocês. Mas no dia em que ele diz isso, pastor, no dia da sua ressurreição, na realidade, inicia-se a festa dos asmos. E a festa dos asmos está falando, tire o fermento de sua casa. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu morri para te perdoar. Há um propósito. Você não pode pagar um preço que eu posso pagar. Mas isso não significa que eu vou aceitar você com o pecado daqui em diante. Então a pergunta que eu faço à igreja é,
estamos preparados para o pior? Porque será pior. E será pior em todos os aspectos, para o mundo e principalmente para a igreja, que vai viver a apostasia nesse tempo. Hum. Duas coisas, né? O mundo e a igreja, o senhor falou. Sim, pastor. Vou perguntar ao senhor, apostasia da igreja e o ódio, a blasfêmia do mundo. O senhor percebeu, eu acho que os que estão assistindo também, os irmãos, nós estamos com alguns irmãos assistindo, um grupo bom, quantas pessoas? 53 por estado, não? 53, mais uns 29, né? Mais uns, aí umas 80 pessoas assistindo, 80 telefones, então, pessoas tem mais assistindo. Em torno de umas 200 pessoas. Deixa eu falar com o senhor. O senhor percebeu, o senhor falando aí sobre mundo e igreja, o senhor já percebeu, claro, né? Estou perguntando de forma redundante, mesmo objetiva. Como que, por exemplo, as últimas festas de carnaval, como que as pessoas elas tiraram para blasfemar, para colocar Jesus nas condições mais, às vezes, humilhantes, afrontosas. Pouco tempo atrás, um pessoal que faz, não sei, stand-up, eu não sei se há um stand-up, se é uma graça nisso, fizeram um Natal envolvendo os apóstolos, envolvendo Jesus, e ali criou-se uma polêmica depois disso. O mundo tá, você falou do mundo odiando e blasfemando contra Deus. Nós estamos vendo isso aí muito claro. Também o senhor falou de uma igreja apóstata. Sim. Nesses últimos anos também, somando a essa apostasia, a essa blasfêmia, a esse afastar, a essa zombaria da pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós também temos visto uma igreja, como que eu digo, uma igreja com pastores anutelados, com o evangelho açucarado, mensagens mais voltadas para a questão do coach, a questão da vitória pessoal. Nós estamos vendo hoje esse evangelho puro, simples, esse evangelho mais claro, bíblico, sendo trocado por um evangelho mais o mundo business, o mundo do negócio, o mundo da autoestima, uma mensagem de autoajuda. Você às vezes vê live, só falo errado, live de pessoas que estão pregando o evangelho com, vou colocar muitos, 1.000, 2.000, e falam, nossa, que legal, muita gente interessada. Mas aí você vê uma live, por exemplo, dessa pregação mais anutelada, mais adocicada, e aí você tem 60.000 pessoas assistindo. Então nós percebemos claramente que, de uma certa forma, as pessoas estão, a igreja está distanciando-se do Evangelho de Cristo, e também o mundo está tornando cada vez mais agressivo contra a pessoa de Jesus. O senhor falou sobre isso, 2 sinais. Então, com base nessa palavra que eu dei, o senhor entende que isso é um sinal mesmo, esses últimas festas de carnaval, onde Jesus foi encenado como sendo arrastado pelo diabo nas ruas. O que o senhor me diz disso em relação ao que está acontecendo? Pastora, é muito interessante a sua colocação. Então, deixa eu tentar pegar tudo que o senhor falou, porque a pergunta é muito rica. Primeiro ponto, pastor. Eu acho que eu percebo que o nosso Deus é longânimo, tardio em se irar. É o que ele disse, né? Logo, nós também devemos entender que o fato dele ser tardio em se irar não quer dizer que ele não vá se irar. E que ele não vai, em algum momento, vou usar um termo nosso aqui, perder a paciência. Ele chega um momento em que ele tem que executar a sua justiça e executar a sua ira, até por amor. Eu entendo, pastor, que há séculos, talvez há milênios, o homem vem blasfemando. A festa do carnaval ela é uma herança da Europa,
da festa chamada Carnália, que na realidade já era uma festa feita até mesmo pelos imperadores de Roma. Era uma festa da orgia, e que tem possivelmente uma herança anterior a Sodoma e Gomorra. Então, quer dizer, é uma coisa bem antiga. O Senhor, ele espera da humanidade sempre um comportamento de arrependimento. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor, ela é detida por alguém, e esse alguém é a igreja. Né? A igreja é sempre a responsável por segurar a ira do Senhor. Então, aqui agora eu vou continuar respondendo sua pergunta, eu vou para outra reflexão. Vamos lembrar de Abraão, Sodoma e Gomorra e Ló. Então, o Senhor agora, de tanto ver a maldade, a iniquidade em Sodoma, ele resolve penalizar Sodoma. Concorda? Mas antes, o que acontece? Ele se encontra com um único que pode barrar aquilo, que é a figura da igreja naquele momento, que é Abraão. Abraão, ele é o camarada que poderia interceder por aquele momento e aplacar a ira do Senhor. E é exatamente o que Abraão faz. Ele não chega a alcançar o número de justos ali. Então o Senhor penaliza, joga a sua ira sobre Sodoma e Gomorra e retira apenas aqueles que são justos. Isso é uma figura do que está acontecendo hoje. A carnalidade do homem, do ímpio, ela chega a um limite da minha chamada paciência de Deus. Mas há alguém responsável por segurar essa ira, por deter essa ira. E quando esse alguém falha, a ira do Senhor se impõe. E aí é que eu vejo a igreja falhando severamente, seriamente nestas coisas. Quando nós assistimos lives de pastores famosos, que não é o nosso caso, pastor, quer dizer, é o seu, não é o meu. Quando nós assistimos esses caras famosos, e anteontem mesmo assisti a 65 mil visualizações, era um camarada fazendo carícia numa igreja em pecado. Era um camarada dizendo, Deus é bom e tudo vai se resolver. Deus é bom e tudo vai se resolver para uma igreja que clama e que vive a verdade. Agora eu quero abrir aqui um outro parênteses. Vamos nos lembrar do modelo, do primeiro modelo de eclesia, que é a Carral criada por Salomão. Quando Salomão construiu o templo, ele fez uma linda oração, pastor. Ele fez uma linda oração. Senhor, se esse povo fizer isso, e se esse povo fizer isso, e se esse povo fizer isso, ouve. E o povo clamou, e foram dias de festas, dias de celebração. O povo veio abaixo, os sacerdotes caíram com a glória do Senhor. Foi uma coisa maravilhosa. Mas quando acabou a festa, diz a palavra de Deus, o Senhor foi até Salomão em sonho e ele concluiu a oração de Salomão. Ele disse, Salomão, ouvi tua oração e tudo aquilo que você me pediu eu vou fazer. Mas, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se quebrantar. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, Salomão, você orou muito bem. Você só esqueceu que esse povo está pecando e está me ofendendo. Então, se esse povo se corrigir, eu saro sua terra. Se esse povo se corrigir, eu curo o seu país. Mas se esse povo não se corrigir, eu visito a ira sobre eles. Então, essa palavra, pastor, é a palavra para a igreja de hoje. A igreja é a única que tem o poder de barrar, de impedir, de atrasar, digamos assim, a ira do Senhor sobre a terra. Se essa igreja falhar nesse propósito, a ira do Senhor vem. E ela vem para penalizar os pecadores e para trazer temor à igreja que perdeu o temor. Olha só, pastor, vou usar uma frase para o senhor poder continuar aí, senão eu monopolizo o negócio. Uma frase muito interessante da Páscoa. Muitas famílias cristãs até fizeram isso. Marquinhas de patinha de coelhinho
levando até um ovo de chocolate. Não tenho nada contra o chocolate, eu gosto, pastor, por isso que eu sou gordinho. Mas patinhas levando até o ovo de chocolate. A igreja está ensinando seus membros a achar o coelho, mas não está ensinando os seus filhos a acharem o cordeiro. No dia de escola dominical, ninguém acorda o filho porque acha que ele é merecedor de descanso depois de uma semana. Não acorda ele para ouvir a palavra de Deus para ser salvo, mas faz marquinha de chocolate, marquinha no chão para achar um ovo de chocolate. E a cançãozinha que às vezes até cristãos cantam no Natal é Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? E aí eu deixo essa pergunta para quem é defensor dessa arte lúdica. O que o coelhinho pode trazer agora, pastor? Não. E o que o coelhinho pode trazer agora durante essa pandemia? Mas o que o cordeiro pode trazer agora, pastor? Ele tira o pecado do mundo, ele sara a terra, ele tira nossas dores, ele ouve as nossas orações. E uma igreja que não está atenta para isso é uma igreja que está agora aterrorizada dentro de casa, sem perspectiva do futuro, porque ela vem fracassando ao longo do tempo na sua mensagem. Pastor, nós somos motivadores econômicos, as pregações têm ensinado as pessoas a ganhar dinheiro, nós somos pregadores sociais, nós temos ensinado as pessoas a fazer obra social e dar cesta básica, mas nós somos péssimos evangelistas. E a igreja tem falhado seriamente nisso. O sangue do Cordeiro foi que fez com que a morte da 10ª praga passasse por sobre a casa do judeu e não matasse o primogênito, né? Não causasse ali nenhuma fatalidade. É o sangue do Cordeiro, é o Cordeiro que verte o sangue, é que pode resolver o nosso problema, não o coelhinho. Eu sou um camarada como pastor, sou pastor batista, sou pastor há 20 e poucos anos, e eu tenho tentado no meu ministério aqui, né, o Shaddai, pastoreei a Paz e Vida e pastoreei essa igreja, pastorei duas. Eu tenho tentado levar o meu povo a estar firmado na palavra. A questão de Natal, de Páscoa, eu sempre deixo claro, sempre ensino, bato nessa tecla, o valor da Bíblia, mostro a importância de estar vivendo no mundo hoje, um mundo evoluído, um mundo acelerado nas suas reclamações, mas que a gente esteja com os pés plantados na palavra de Deus, firmados na palavra de Deus. Gosto desses valores, eu vou chamá-los de marcos antigos, né? Gosto desses marcos antigos que não devem, não deveriam ser removidos. E percebo, pastor, que o senhor falou algo aí muito importante, que alisar a igreja pecadora, ou alisar o pecador, ou interter o Spurgeon falava era interter bodes, né? Ele falava sobre, ao invés de pastorear ovelhas, interter bodes. Tem sido uma das, você falou de duas marcas, né? Tem sido uma marca clara. O mundo jaz no maligno, o mundo é normal, mas a igreja, ela tem demonstrado isso, sabe? Por quê, pastor? Porque só tem pastor popstar, xaropinho, porque tem crente que assiste, que ama, que gosta disso, que valoriza isso. Sabe, aqui eu tenho tentado, o senhor também, eu tenho tentado mostrar, assim, existem certos valores que para mim são inegociáveis, existem certos princípios que para mim são inegociáveis na fé, e eu acho que isso está faltando muito, sabe? Aí eu vou fazer uma pergunta que não está muito aqui, mas está. O senhor acha, já que temos pastores assim, esses pastores, eles não caíram assim do espaço, eles são membros de igrejas que se transformam, se tornam, eu não sei se são chamados, assobiados, mas eles conseguem se tornar pastor. O que o senhor me diz, eu como professor de teologia,
Onde está o erro? Se nós estamos com líderes de igreja que estão levando a própria igreja, vamos chamar para a ruína, onde que está o erro da gente? O senhor entendeu o que eu quero dizer? Sim. Por exemplo, quando uma escola ela está com alunos que estão bombando em tudo quanto é avaliação, então a escola precisa sentar e fazer uma reflexão. Onde está o erro? Aí alguém vai dizer, é o método de ensino, é o material que estamos usando, é a forma que estamos adotando. Então a pergunta é essa, onde está o erro? O que é que o senhor percebe? Porque esse pastor, ele é membro de uma igreja. Ele não vem assim do mundo e já é pastor e assume um rebanho. Ele teve uma igreja. Por que ele foi formado assim? Onde está o problema? Vamos lá, tentar responder e tentar entender. Eu tenho dito à igreja, pastor, que a grande lição de Jesus Cristo foi nos ensinar a pensar. O Senhor Jesus, ele não foi uma pessoa que depositou informações dentro da cabeça dos seus discípulos, mas os ensinou sempre a pensar sobre aquilo que era dito, principalmente por aqueles que se denominavam os doutores da lei. Bem, o que eu percebo, pastor, é que isso é apenas a consequência de uma igreja que vem adoecendo há séculos. Nós podemos dar graças a Deus, pastor, por entendermos que, de alguma forma, nós nascemos em uma igreja saudável, ou nós nascemos de uma forma saudável. Jesus Cristo, falando sobre Israel, ele compara, Israel é sempre comparado à figueira, e o Senhor, falando sobre a figueira e falando sobre Israel, ele falou sobre o fruto e a árvore, e a gente consegue reconhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Só que isso não acontece de uma noite por dia, pastor. Essa árvore, ela vai crescer, ela vai se tornar esplendorosa, bonita. O que nós temos visto hoje, pastor, nada mais é do que o resultado de alguns séculos de distanciamento da verdade. E quando eu digo séculos de distanciamento, eu estou voltando lá na igreja primitiva, pastor. O que sempre aconteceu com a igreja foi a mesma coisa. E que Jesus alertou sempre sobre isso. Uma igreja verdadeira caminhando paralelamente a uma igreja falsa. Vezes essa igreja falsa é desmascarada. E aí então um número maior de pessoas percebem isso e elas então acordam para o tempo, porque o nosso encontro hoje é escatológico, eu tenho que falar disso escatologicamente, pastor. Acordam para o tempo e há uma espécie de despertamento de fé, aí vem uma nova perseguição, a igreja falsa se sobrepõe novamente, a igreja verdadeira continua nos bastidores sendo repreendida, e o que nós temos hoje é a mesma realidade, pastor. Só que nós, como chegamos a considerar que a reforma protestante reformou a essência da igreja, e aí foi o erro, a reforma protestante não reformou a essência da igreja. A reforma protestante, ela tem por objetivo reformar o coração das pessoas que vão à igreja. Isso é individual, isso não é coletivo, isso não é institucional. E o nosso erro foi exatamente imaginar que quando houve uma reforma protestante que se institucionalizou, essa reforma fez com que toda essa instituição reformada fosse pura. E ela não foi pura. E ela não é pura. Porque a proposta da reforma é a proposta do Cristo dentro do judaísmo. Abandonar os rudimentos errados da fé, aceitar os rudimentos certos da fé. O que Jesus veio dizer ao seu povo é que eles haviam abandonado a verdade e feito para si uma série de doutores mentirosos. E olha, pastor, quando uma árvore é ruim, os frutos vão ser ruins e vão ser ruins até que essa árvore seja cortada e haja uma nova oportunidade de nascer novos frutos e ela poder dar frutos, produzir frutos bons. Mas o que tem acontecido com a igreja é que nós entendemos que a reforma reformou todos que estão dentro da instituição.
quando na realidade a reforma é a proposta do evangelho apresentado às pessoas para reformar o coração. Quando os pastores conseguem entender isso, ainda que não entendam como eu falei, eles vão levar a igreja a uma reforma interior. Então aí nós teremos frutos saudáveis, pastores saudáveis e novas igrejas saudáveis, como sementes de uma árvore que vão caindo, 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 formando novas árvores saudáveis. Mas quando o pastor não entendeu isso, e há um número cada vez maior de pastores que não compreenderam isso, não aplicam isso à igreja, eles acham que a instituição é pura, essa consequência é do indivíduo achar que está dentro de uma instituição e essa instituição é a instituição salvadora, então ele não se preocupa em ter uma vida digna de santidade. É isso que acontece com a igreja. E é isso que eu tenho visto na igreja de hoje, pastor. É assim que eu consigo enxergar. Se a gente ficar tentando achar o culpado, nós não iremos achar o culpado. Porque, na realidade, não há um culpado. Há uma história humana de vezes regressar ao mesmo erro. De não se apegar à Bíblia e não entender a Bíblia. Não se apegar à Bíblia e não aplicar a Bíblia à sua vida. E sempre que isso acontece, alguém se torna líder agradável, e esse líder geralmente é carismático, e ele geralmente é envolvente, e ele envolve e leva uma leva de pessoas cada vez maior, porque, pastor, o Adolf Hitler disse uma verdade. Ele disse, enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade não saiu do quarteirão. Essa frase não é de um profeta, é de Adolf Hitler. Então a mentira corre muito rápido, enquanto a verdade vai em passos lentos, ela vai convencendo. E esses passos lentos da verdade, e a palavra de Deus é a verdade, ela também conquista lentamente somente os corações que querem se converter. É uma verdade. Pastor, então, como que os pastores, como que os líderes, como que as pessoas que amam a vinda do Senhor, né? Como que elas devem agir? Como que elas devem se posicionar em relação a tudo isso que o senhor está falando e também a essa crise que estamos vivendo? Como que essa liderança, como que o pastor que está ouvindo aqui, o líder de igreja que está ouvindo aqui, como que ele tem que se posicionar? Qual é a postura que ele tem que adotar? Amém, pastor. Antes eu quero dizer que eu não sou o dono da verdade. Sim. Mas eu carrego a verdade na Bíblia. E o senhor também. Eu não sou o dono da verdade, mas sou mensageiro dela. Assim como o senhor é. Eu quero agradecer aos colegas, que o senhor deve ter aí uma lista nas mãos dos colegas que podem estar nos acompanhando, e essa palavra vai para eles. Eu não sou o dono da verdade. Pastor, antes do senhor responder, deixa eu só falar com o pessoal. Faltam quantos minutos aí? 7. Faltam 7 minutos para acabar o tempo da live. Começa falando e se porventura cair, a gente volta de novo, tá, pastor? Ok. Então Ok. tá. Então eu quero dizer isso aos colegas. E qual deveria ser o posicionamento? Eu vejo, pastor, que o posicionamento que a igreja tem que ter nesse momento é voltar a ser igreja. Aleluia. E o que eu entendo por voltar a ser igreja? Como eu disse anteriormente, a gente vem formando bons empresários, formando pessoas prósperas, melhorando as pessoas socialmente, ensinando as pessoas a serem caridosas, mas deixamos de ser igreja. Nós deixamos de pregar evangelho. Pastor, o mundo não precisa de prosperidade, porque a prosperidade não será levada da vida depois dessa vida. O evangelho traz o melhor dessa terra, mas a proposta do evangelho não é que nos apeguemos a essa terra. O que a igreja precisa nesse momento é se posicionar como igreja.
A igreja precisa voltar a falar do evangelho, pastor. O mundo precisa do evangelho. E aqui eu quero usar uma frase de John Piper que eu gosto muito. Estamos vivendo o melhor momento para pregar o evangelho. Porque o céu está dando todos os argumentos para a gente pregar o evangelho. As catástrofes estão aí, a ira de Deus está aí, a mão pesada de Deus está aí, a fome, a escassez, as guerras, os sinais estão aí. O céu está ajudando e a igreja é que está atrapalhando. Então, que a igreja deve se posicionar como igreja e voltar a anunciar o evangelho. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e a igreja precisa voltar a ser um exército de evangelização, pastor. Nós precisamos voltar a ler Bíblia e falar da Bíblia. Nós precisamos pregar Bíblia. Nós precisamos fazer das pessoas ministros da evangelização e não grandes empresários e prósperos. Com isso, porque queria uma igreja bonita e suntuosa. Mas é tempo da igreja se preocupar em ser uma igreja adornada para o céu. É isso que eu penso que é o posicionamento que a igreja tem que ter agora diante dessa situação. Ela deve se posicionar com ousadia. É o melhor momento para falar de Jesus. O céu está ajudando. O céu está dando sinais. E se a igreja souber usar esses sinais, nós vamos fazer um estrago no mundo espiritual do inferno. E nós vamos ganhar almas como nunca ganhamos. Porque foram em grandes crises que o evangelho foi a resposta para as pessoas. Nós estamos numa grande crise. E a resposta para o mundo é o evangelho de Jesus Cristo. E se nós voltarmos a ser igreja, eu acredito que esse é o posicionamento que falta até a nós pastores. Voltarmos a subir no púlpito para pregar evangelho de Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se nós nos lembrarmos disso, o Senhor certamente aplacará sua ira, porque depende de uma igreja santa a conquista desse feito maravilhoso de aplacar a ira do Senhor. Pastor Israel, dentro desse contexto aí escatológico, dentro do que o senhor está falando e que nós estamos aqui trocando ideia, o senhor percebe nesses últimos tempos e como que a gente deve, na verdade, desenha algo para nós. O senhor falou sobre a igreja ser igreja, se posicionar. Vamos falar assim mais claro. Fazer igual tem desenhar e explicar o desenho. Né? Vamos explicar o desenho. Faltam 2 minutos, aí você já fica ligado e talvez vai interromper sua resposta. Ou fala o seguinte, então espera. É melhor. Não responde a pergunta agora, porque senão vai acabar e vai cortar ela. Né? Então, okay. Vamos esperar, vai acabar e já está acabando. Pessoal, a pergunta que eu fiz para o pastor Israel Leocádio para o outro bloco vai ser o seguinte. Como que na prática a igreja se posiciona? Eu vou pedir ele para dar uma explicação assim, prática, em relação à ceia, batismo, culto, louvor, a vida prática da igreja, aquilo que você entende. Então, a live vai cair e nós vamos voltar, tá bom? Eu não sei se vocês entenderam que pode mandar pergunta. Já caiu? Já não. Tem algumas perguntas. perguntas. Mande pergunta no WhatsApp da Web Rádio, 037 99827 7137. Leozinho, vai cair, eu te chamo agora, viu, meu pastor? Tamo junto. Pode deixar, pastor, a gente aguarda. Tá bom? 1 minutinho só. E aí, pessoal, enquanto vai acabar aqui pra gente começar, vocês estão gostando? O Facebook está
Chamaram Israel. Volta aí, pessoal. Volta no Facebook, volta no WhatsApp, porque o Israel Leocádio vai responder a pergunta do último momento aí. Deixa eu só se conectar aqui, se arranjar aqui. Legal! Tá uma turma ligada. Eu acabo da Prata em peso, está ligada. Nós vamos então chamar o pastor Israel Leocádio. Já voltou. Já voltou? Tá ligado aí já? Já tô te assistindo. Meu Leozinho, vamos lá então, mano, velho. Deixa eu só refazer as perguntas que nós fizemos aqui. A pergunta do pastor Israel Leocádio. Eu queria te pedir então, o senhor deu a resposta sobre qual o posicionamento da igreja, né? Como os líderes, os pastores, os líderes devem se posicionar. Então agora eu queria que o senhor desenhasse a explicação e explicasse o desenho para nós. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente precisa da coisa assim mais prática. Então vamos pegar aqui ceia, batismo, louvor, culto, seja prático. Amém. Vamos tentar ser prático. Difícil é ser objetivo, né, pastor? Olha só, pastor. Eu quero começar aqui dizendo uma coisa importante da escatologia. O nosso assunto é escatologia, o nosso tema é escatológico. Então, eu quero lembrar Mateus capítulo 24, quando o Senhor divide, de certa forma, a estrutura da revelação, quando ele é questionado no Monte das Oliveiras, e a grande e extraordinária pergunta dos apóstolos foi: quando se dará essas coisas e quando se dará a tua vinda? O Senhor Jesus divide isso em 3 etapas. A primeira etapa ele diz, é início das dores. A segunda etapa ele diz, ainda não é o fim. E a terceira etapa ele diz, então virá o fim. Nessa terceira etapa, ele coloca uma série de sinais que depois vão ser explicados depois dessa etapa em Mateus 24. Quais são os derradeiros sinais, ou os que ele considera fundamentais e que ele diz assim: esses sinais, então, determinarão a minha vinda? Alguns sinais, dentre eles o mais importante se chama apostasia. A apostasia é o abandono da fé e práticas originais. A palavra apostatar, ela não está referindo-se apenas a um abandono do que a gente pode dizer da fé ou da essência da fé. Não é uma questão apenas do sentimento, mas da expressão desse sentimento. A expressão desse sentimento, ela é demonstrada em culto. Então, agora tentando fazer o desenho, eu disse para o senhor que o que falta à igreja é voltar a ser igreja. O termo eclesia é um termo que Jesus pegou emprestado do mundo grego, que significa convocados para fora para decidir coisas concernentes ao reino do Senhor, ou chamados para fora os interessados no reino do Senhor. O propósito da igreja, então, em essência, é anunciar o reino do Senhor. Agora, como a essência se demonstra? E aí a essência se demonstra em comportamento, pastor. E também em comportamento cultico. A apostasia não é apenas um sentimento de abandono da fé. Não é a essência apenas o sentimento teológico, o entendimento teológico que foi abandonado, mas a expressão desse sentimento em formas práticas de culto.
E aí nós temos que voltar em etapas da história de Israel e da igreja para nós percebermos que o Senhor sempre deu valor e importância ao culto, ao ritual cultico. Fora ele mesmo quem ensinou como fazer. Ele escolheu a família de Arão, ele disse como Arão deveria cultuar, de que maneira eles deveriam tocar. Depois ele dá sabedoria a Davi. Davi institui o culto, separa levitas, coloca um serviço cultico bem estabelecido. Ou seja, a essência do Carral do Velho Testamento, que é a essência da igreja que vai se apostatar, ela é demonstrada em forma cultica. Então, o culto que é agradável ao Senhor e que a igreja precisa voltar a resgatar o evangelho é aquele referido pelo apóstolo Paulo, um culto que seja racional, um culto que seja capaz de esboçar a espiritualidade consciente. E aí é que eu acho que a igreja tem falhado muito no que diz respeito ao evangelho. Então vamos tentar desenhar o que a igreja está se transformando, pastor. A igreja está se transformando em uma instituição que menospreza os valores que são representativos. Ela acha que sentir que a igreja é suficiente. Então, ela vive o evangelho em casa. Nós não podemos ser igreja em casa, por exemplo. Nós não podemos ser igreja em casa. Nós podemos ser parte da igreja em casa. Nós podemos ser membros do corpo em casa. Nós podemos ser crentes em casa. Igreja nós só podemos ser em comunidade, por exemplo. Agora, na comunidade, como é que nós estamos expressando esse evangelho que vai se distanciando da essência? Porque olha só, pastor, quando um pastor entende mal o evangelho, ele expressa mal isso em pregações e ele se importa menos com a liturgia, porque ele acha que a liturgia não importa. E isso tudo são sinais do que a Bíblia chama de apostasia. Então vamos falar um pouco sobre uma coisa que vai agora, me desculpe, pastor, não vou conseguir ser delicado. O senhor me perdoa. A gente não consegue ser delicado com profecia. Mas vamos pensar em adoração. O que é adoração? Um coração contrito e quebrantado, um coração que se entrega diante do Senhor, na alegria, é um casamento, na alegria e na tristeza, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, ele se rende, se prostra. É o que nós encontramos na adoração de Davi. Tudo vai bem, ele exalta a grandeza do Senhor e a proteção que ele não merece. Tudo vai mal, ele diz, aguardo do Senhor porque o Senhor é justo e adora. É o exemplo de Daniel. Ele está no cativeiro, mas ele ora, como de costume, todos os anos que ele fica no cativeiro, em torno de 80 anos vivendo no cativeiro. E ele é jogado na cova dos leões aos 97 anos. Ele é um homem que ainda adora dentro dos mesmos padrões da santidade e da adoração. A sua liturgia de adoração demonstra a sua essência do entendimento da adoração. Agora vamos ver o que a igreja está fazendo, por exemplo, com a adoração. Eu não sei se a adoração é música ou é mantra. Eu não sei se nós estamos cantando a nossa fé ou estamos entoando sons sem sentido. O apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre os dons espirituais, e ele disse que o som de uma trombeta, quando toca, se ele não é definido, o exército não se arruma para a batalha. Então vamos ver o louvor. Ele começa com qual propósito? Qual é a mensagem do louvor? E qual é o assunto que o louvor tem trazido à igreja para refletir? Eu não estou sendo aqui saudosista, pastor, porque eu nem vivi essa época. Mas vamos lembrar dos hinos antigos. E os hinos escritos, por exemplo, por Martim Lutero, em que ele fala, Castelo Forte é o meu Senhor. E há uma mensagem que está na Bíblia, dentro de uma canção. Vamos para a Bíblia, e os salmos, que são canções, na realidade são mensagens de fé.
Agora vamos para a igreja moderna, que a música é uma frase e muitas vezes sem sentido. Outro dia eu assistia um show feito, um grande evento evangélico, o Rock in Rio Gospel, que rolou aqui no Brasil esse ano. E esse Rock in Rio Gospel que rolou, ele rolou com canções que falavam alguma coisa, mas em alguns momentos nada era dito, porque me parece que a impressão, o desejo das pessoas que estavam ali, não eram entender nada, eram apenas sentir. E nessa de sentir, o que nós estamos fazendo Deus sentir, se nós não estamos dizendo nada para Ele? E aí agora nós vamos para o desapego às coisas importantes, porque o que eu sinto de fé, eu esboço, e a apostasia está esboçada, está expressa. Pastor, nós somos reformados e protestantes. Nós nascemos de uma história protestante. Nós somos evangélicos. Amém? O que a gente viu na apostasia da igreja? A idolatria, o ritualismo, as orações repetitivas, as frases ditas sem sentido. Mateus capítulo 6, sendo a oração de cada missa, de cada culto, ladainha, repete-se, não se chega a lugar nenhum. E a repreensão de Mateus 6, não seja assim a vossa oração. Em nome de uma modernidade, nós estamos abandonando a essência da prática. E houve um momento em que um dos pregadores pegava a Bíblia e jogava a Bíblia ao chão e continuava falando, e a galera que estava assistindo ia ao êxtase e aplaudia. Nós vivemos uma igreja de frases de impacto. Pastor, a maioria dos pregadores conhecem frases de pregadores. Poucos conhecem frases da Bíblia. Então, onde é que a gente desenha isso na prática? A apostasia está sendo desenhada em cada detalhe prático da vida da igreja. Em cada pequeno detalhe prático da vida da igreja. Desde uma canção que é cantada sem o menor sentido e que as pessoas que às vezes estão cantando não sabem nem o que estão cantando. Elas estão cantando às vezes porque está se cantando. Eu me lembro de uma canção, quando eu era pastor novo, cantava-se uma canção que dizia assim: eu vou vestir sua camisa que é maior do que a minha. Eu vou calçar o seu sapato que é maior do que o meu pé. E eu pensei, e naquele tempo eu já pensava comigo, isso não se parece em nada com o que a gente aprendeu de adoração. Agora, se a gente for para o púlpito, as pessoas estão desmerecendo quase todas as coisas. E na hora da mensagem, lê-se um verso, fecha a Bíblia, expõe-se filosofia teológica. Onde estão as pregações embasadas na palavra de Deus? Onde estão os sermões expositivos? Onde está a Bíblia explicando a Bíblia? Mas todos têm muitos livros de cabeceira. Poucos têm a Bíblia de cabeceira. Uma vez eu conheci um rapaz que expressa bem o que a igreja está vivendo, pastor. Se eu estiver falando demais, você me interrompe. Esse rapaz sempre me dizia assim: pastor, o senhor leu o livro do fulano de tal? E eu dizia, não. Pastor, o senhor leu o livro do fulano de tal? E eu dizia, não. No outro encontro, pastor, o senhor leu o livro do fulano de tal? Eu dizia, não. Aí um dia eu perguntei para ele, você leu a Bíblia? Não. E ele disse, não. Isso expressa bem, pastor, o que as pessoas fazem. Nós estamos num momento de crise. O que nós estamos fazendo? Lendo Bíblia? Ou estamos lendo livros evangélicos de autoajuda? Quem são os grandes pregadores do evangelho hoje? Pregadores do evangelho ou pregadores de autoajuda? Autoajuda. Então, onde é que se desenha isso, pastor? Nos pequenos e mínimos detalhes. Quer ver um exemplo, pastor? Entrávamos na igreja
nos ajoelhávamos antes do culto começar. Hoje, se nós não falarmos com a pessoa, ajoelhe-se para orar, não haverá esse momento. Antes, gastávamos um tempo de oração antes do culto começar. Hoje, se a gente não falar com a pessoa, ore, ela não orou nem em casa. Hoje nós temos que dizer à pessoa como faz as coisas, porque me parece que perdemos um pouco a essência disso. Então, quando eu digo o que a igreja precisa fazer é voltar a ser igreja e voltar a pregar o evangelho, eu me refiro também à questão litúrgica, porque o Senhor mandou os sacerdotes se vestirem de branco, ensinou a eles as canções, disse que tipo de instrumento eles deveriam tocar, quantas vezes no dia eles deveriam tocar, quais canções eles deveriam entoar, quais os cânticos no dia de festa, quais eram os dias de festa, qual era o momento da pregação, qual era a mensagem da pregação, qual era a revelação que ele queria para aquele momento, qual era o tempo da profecia. Hoje em dia, pastor, o evangelho se derreteu, se diluiu. Mas isso é natural, pastor. Nós estamos no final dos tempos. E sabe qual que é a triste notícia disso, pastor? Eu e o senhor estamos nos capítulos de Apocalipse. E nos versículos também. Pastor, palavrão. Resposta, o senhor respondeu, desenhou, explicou e explicou a explicação do desenho. Quer que colore? Agora manda colorir, né? Eu tenho algumas perguntas que chegou aqui de WhatsApp. Pois não, pastor. Primeira pergunta aqui, de forma papof. Marcelino, aqui da igreja, Marcelino pergunta: qual o papel da igreja nesse momento? Os líderes estão preparados para conduzir a igreja diante desse momento? O senhor já até respondeu isso, né? Mas faz um resumo aí para citar aqui a pergunta do Marcelino. Se você tem alguma pergunta objetiva, manda no WhatsApp da Web Rádio 379-9827-7137. Pastor. O papel da igreja, nesse momento, é se aproveitar do momento para falar do evangelho. A igreja não tem outro papel, pastor. Nós confundimos um pouco o papel da igreja, achando que aquele texto das Escrituras que diz a verdadeira religião é socorrer órfãos e viúvas, que isso é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira prática religiosa. Então, nesse momento, devemos fazer a prática religiosa, ou seja, socorrer os necessitados. Igreja ama, igreja visita, igreja socorre, mas igreja evangeliza. Então, o que a igreja deve fazer nesse momento? Evangelizar, aproveitar-se dos sinais do céu e falar. A pergunta se os líderes estão preparados para esse momento, eu diria, pastor, que sim, os líderes estão preparados para esse momento. Eu não sei se eles estão preparados para aceitar ser líder nesse momento como Deus quer. Mas o Senhor não errou em convocar pessoas. O Senhor nunca errou em convocar as pessoas. Ele nunca cometeu o equívoco de chamar alguém despreparado. A questão é que, às vezes, aquele que é preparado se acovarda. Então, os líderes estão preparados? Sim. Agora, se eles estão com coragem para dizer a verdade, aí eu já não sei. Uma coisa eu sei, pastor. Durante muito tempo, eu venho falando sobre escatologia, como eu disse para o senhor. Desde 1994, eu venho ministrando escatologia em algumas cidades, em alguns estados no nosso país, na nossa nação. E eu sempre fui olhado assim como o anjo do Apocalipse, sabe? Eu era um dos anjos do Apocalipse. Tal. Aquele olhar meio que repreensivo. Esse camarada só vem falar coisas negativas, esse camarada só vem trazer mau agouro para nós. E aí, então, eu comecei a entrar no sintoma que eu acho que tem entrado no coração de muito pastor, e até quero deixar aqui aos colegas essa palavra. Eu comecei a viver um sintoma do receio de ser profeta. É um sintoma que tem entrado no coração de muito crente, de muito pastor.
Porque ao ser profeta, você espanta os falsos e aproxima os verdadeiros. Elias foi profeta. Quando ele profetizava, a grande maioria das pessoas se afastava e se aproximava dos profetas de Baal. Mas haviam 7.000 do Senhor reservados naquele momento. Ser profeta não é coisa fácil. E às vezes a pessoa se acovarda. E eu vivi essa síndrome do acovardamento durante um tempo. Até que uma palavra de um pastor amigo, Valtencir, me disse: você foi chamado para um tempo que não é meu. Então você tem que ter a coragem de ser o que Deus te chamou para o seu tempo. Então eu deixo essa palavra a todos os colegas. Eu e o senhor temos que ter coragem de dizer o que deve ser dito. Você sabe qual que é o receio dos pastores que eu vejo, pastor? O receio é em dizer, por exemplo, nós estamos dentro de um texto apocalíptico. E aí lá na frente isso se desenhar de uma maneira que pareça não estar. E aí ele vai se sentir constrangido. Então ele prefere dizer: bem, eu não sei se estamos ou se não estamos, é melhor que a gente não esteja, que a gente não seja muito incisivo, que nós fiquemos assim, aguardando os acontecimentos, porque aí ele não se desgasta. Mas aí eu quero dizer que o profeta que se guarda, ele não serve. O profeta que se esconde, ele não serve. O profeta para Deus que serve é aquele que se expõe. E se expõe até para passar ridículo. Isaías falou 22 anos que Judá seria cativo. 22 anos ele foi ridicularizado até que a profecia se cumpriu. Eu digo hoje, pastor, nós estamos no limiar dos tempos. Estamos vivendo um sinal forte da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos talvez vivendo o Apocalipse capítulo 18. O Senhor está muito perto da volta. Eu não tenho a menor dúvida de que esta geração não passa sem ver o Senhor voltar nas nuvens. Se eu errar, pastor, não tenho vergonha nenhuma, porque eu estou movido pelo Espírito e digo o que o Espírito me manda dizer. E se o pastor tiver medo de dizer o que Deus mandou dizer, então, querido, vai ser gerente de loja. Vai fazer outra coisa. Segunda pergunta do WhatsApp. A Sônia. Qual Sônia é essa? Do Marcelino? É a Sônia, esposa do Marcelino. É o casal escutando lá. É o casal que gosta de perguntar. Esse casal é uma bênção. É um dos antigão aqui da igreja, dos primeiros também. Pastor, sim, gostaria de saber se a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque até ontem acreditava que não. Sônia. Amém. Até ontem. Foi ótimo essa, pastor. Pastor, essa resposta precisa de dois pontos de vista, ok? Nenhuma resposta bíblica, escatológica, ela é direta, pastor. Porque uma resposta direta é superficial. Então, a resposta à pergunta da Sônia é sim e não. Então, vamos para a primeira parte da resposta. A igreja passará pela grande tribulação? Sim, porque a Bíblia diz que João viu uma multidão chegando e disse: quem são estes? E então aquele que falava com João disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Sim, a igreja passa pela grande tribulação. Não, a igreja não passa pela grande tribulação. Porque nós estamos falando de duas igrejas específicas e distintas. Nós estamos falando de uma igreja instituição e estamos falando de uma igreja salvos. Dentro da igreja instituição existem dois grupos. O grupo religioso e o grupo santificado. Para o grupo santificado fica a palavra do apóstolo Paulo em Tessalonicenses: confortai-vos uns aos outros com essa palavra, não será assim sem que antes venha a apostasia.
mas ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares e iremos até Cristo e haverá uma grande celebração. Essa palavra é para os que estão na instituição e se santificam. Agora, dentro da instituição, existem aqueles que estão apenas vivendo o seu momento religioso. Estes serão surpreendidos em algum momento. E aí, então, eles terão, podemos chamar assim, entre aspas, uma segunda chance durante a tribulação. E aí, sim, passarão pela grande tribulação. Então, a resposta para a Sônia é: sim, Sônia. A igreja que tem levado o evangelho de qualquer forma passa pela grande tribulação. Não, Sônia. A igreja verdadeira não passa pela grande tribulação. E o que me garante a igreja não passar pela grande tribulação são algumas palavras do próprio Senhor. Uma delas está em Apocalipse, capítulo de número 7, onde o Senhor separa os seus e ele leva. Outra palavra é a parábola das virgens, onde o Senhor separa, as virgens são a igreja e Israel, e o Senhor separa a igreja para as bodas, Israel fica. Mas também é a figura da própria igreja dividida. A igreja sobe e a igreja fica. Há uma igreja displicente que não sobe no primeiro momento. E há uma igreja santificada que sobe. Então a resposta para a Sônia é sim e não. Amém, pastorzão? Entendi. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Outra pergunta é do Haroldo da Iola, de Conceição das Alagoas. Um abraço para o Haroldo e para todos os irmãos da El Shaddai em Conceição das Alagoas, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. A pergunta dele é assim: falando-se em escatologia, o senhor já até respondeu, mas eu vou citar a pergunta dele. Falando-se em escatologia e nos sinais vistos, acham que a volta do Senhor poderá acontecer ainda nessa geração? Claro que não há como precisar. Apenas opinião sobre os sinais que estamos vendo, que temos visto. Haroldo da Iola, Conceição das Alagoas. Bem, a resposta para o Haroldo, a pergunta dele é se nós estamos... O senhor pode repetir? Falando-se em escatologia e sinais vistos, acham que a volta do Senhor poderá acontecer ainda nesta geração? Claro que não tem como precisar. Apenas uma observação, uma opinião com base nos sinais que temos visto. Amém. Então, Haroldo, eu não vou me acovardar, pastor. Como eu disse, que é o tempo dos pastores não se acovardarem e pregarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim, eu acredito que essa geração é a geração que vê a volta do Cristo. Vale a pena agora a gente abrir aqui alguns parênteses, porque nunca dá para dar uma resposta sempre muito simplória, pastor. Quando o Senhor Jesus disse, essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam, o Senhor se referia aos acontecimentos da dominação em Jerusalém. Então, os sinais da dominação sobre Jerusalém vieram e os apóstolos viram esses sinais e aquela geração não passou sem ver esses sinais. Mas a explicação do Cristo não dizia respeito apenas à dominação de Jerusalém, mas dizia respeito ao futuro também. E agora, a geração do futuro precisa ver os sinais agrupados para que ela seja a geração que vai ver o fim. Então, veja bem, pastor, os sinais são divididos em 3 grupos e em Apocalipse também são divididos em 3 grupos. Amém? Nos sinais de Mateus 24, os 3 grupos são: início das dores, ainda não é o fim, então virá o fim. Em Apocalipse, os sinais são divididos naquilo que a gente chama de repetições dos 7. As 7 trombetas, as 7 taças e as 7 taças e selos. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, esses sinais
precisam estar agrupados em um tempo que um povo veja agrupados sinais. Então, há muito tempo se vê, por exemplo, guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, e alguns indícios da apostasia. Mas nunca se viu, pastor, todos os sinais agrupados em um só momento, como se vê hoje. O evangelho pregado em todas as nações, terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, fome, escassez, pestilências, apostasia da igreja, falsos profetas, falsos cristos, Israel restaurada, Israel falando da volta do Messias. O ministro da Saúde de Israel recentemente deu uma declaração dizendo que eles estão aguardando a manifestação do Messias ainda este ano. Então, nunca se viu os sinais agrupados em uma geração, e uma geração é de 70 anos, pastor. Então, nunca se viu tantos sinais agrupados em uma geração. Então, esta geração está vendo os sinais agrupados. E graças a esse entendimento dos sinais agrupados, é que nós podemos dizer, assim como os apóstolos viram os sinais agrupados da destruição de Jerusalém, viram Jerusalém sendo destruída, nós que estamos vendo os sinais agrupados da volta do Cristo, veremos o Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória. Lembrando que a igreja verdadeira verá ao lado dele, porque a igreja desce com ele. E a outra igreja que nós nos referimos assiste a essa volta dele. Pergunta da Angélica. Muitos serão envolvidos nessa atmosfera de medo e não de temor. Para o Senhor, quais são os sinais de uma igreja realmente arrependida diante disso tudo? Eu acho que a Angélica, eu, o senhor, todos nós sabemos quais são os sinais de uma igreja verdadeiramente arrependida. A igreja verdadeiramente arrependida é aquela que foge da prática do pecado. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, falando sobre celebrar a festa dos asmos. E o povo de Israel, eles têm a festa dos asmos, onde eles tiram, né, no dia do sacrifício do Pêssar, eles tiram o fermento de dentro de casa por ordem do Senhor em Êxodo capítulo 12. E o apóstolo Paulo usou essa figura para dizer, celebremos essa festa. Em outras palavras, tiremos de nossa casa o fermento do Egito. O fermento do Egito é o pecado do Egito. É o que nós aprendemos no Egito. Agora que o Cristo morreu por nós, não haja entre nós o pecado que existia quando nós não éramos da igreja. Mas aí no capítulo 5, do verso 1 até o 7, ele vai nomear o que está acontecendo com a igreja de Corinto. E ele vai dizer que havia entre eles coisas, imoralidades e atos que nem se podia nomear entre os ímpios. E ele então diz, se eu estivesse aí, eu estaria repreendendo esses pecadores, entregando esses indivíduos ao diabo para torturar sua carne, para ver se havia solução para seu espírito, para sua alma ser salva. Então eu, a Angélica e o Senhor sabemos quais são os sinais da igreja arrependida. Os sinais da igreja arrependida é uma igreja que não é confortável com o pecado. Ela não consegue estar confortavelmente na igreja e em pecado. Ela não é uma igreja que abona o pecado, pastor. Ela é uma igreja que disciplina o pecador. Ela não abona o pecador. E nós vivemos a igreja que não valoriza isso, abonando o pecado, pastor. Como que uma igreja que está muito mais interessada na presença das pessoas e em nome de uma pseudo-graça, uma graça que encobre tudo e torna tudo de graça, e a salvação não é de graça, em nome dessa pseudo-graça, a igreja vem abonando o pecado das pessoas. Então o marido espanca a mulher, conversa com o pastor, e o pastor agora dá a ele uma penitência e está tudo resolvido. Que tipo de igreja nós somos? Então eu não posso aceitar um evangelho que abona o pecado. E eu não posso aceitar um evangelho que deixa o pecador
confortavelmente vivendo na igreja. Mas eu não posso porque eu decidi ouvir a Bíblia. Então eu, a Angélica, o senhor e todos os crentes que estão nos assistindo sabem que os sinais da igreja verdadeira estão pautados na santidade. Mais uma pergunta aqui, tem mais duas aqui, essa mais uma. Chegou mais uma agora. Segunda, uma pergunta de Matheus Penido. Resume ela aí para a gente passar para outras aqui. Seria esse o tempo de separar, Mateus, vou bater em você. Seria esse o tempo de separar o joio do trigo no meio do cristão para que aconteça a volta de Cristo? Bem, isso se chama campo da especulação. Vamos lembrar da parábola de Jesus. Chegaram os trabalhadores ao dono da seara e disseram: deixe-nos arrancar o joio que nasce no meio do trigo. O dono da seara diz: não é hora. Porque quem arranca e quem sabe a hora de separar é o dono da seara. O que eu diria para quem é que fez essa pergunta, pastor? Matheus Penido. Mateus. O que eu diria para o evangelista, Mateus, é o seguinte: o que esse tempo e outros tempos de crise sempre fazem é mostrar a nós que há joio no meio do trigo. Então, Mateus, há joio no meio do trigo, e a gente consegue perceber isso na crise, porque a crise revela o crente, a luta revela o crente. Pastor, às vezes nós não gostamos de tempestade. Nós só oramos a Deus para nos tirar da tempestade. Mas a tempestade prova a eficácia da embarcação, e a tempestade prova os marinheiros da embarcação. Então essa tempestade está dizendo para nós quem é Pedro e vai andar sobre as águas, ou quem é o louco que vai pular no mar para tentar se salvar. Agora, daí a dizer que o Senhor está separando o joio do trigo, é muito cedo para dizer. O Senhor separará isso no momento oportuno, e há coisas, pastor, que não cabem a nós. Dentre elas, julgar. E até um ponto interessante, antes da próxima pergunta, Sim, a gente precisa tomar muito cuidado para não exercer esse juízo de valores como fulano é joio, fulano é trigo. Porque quem vai fazer isso, como o senhor bem disse, é o próprio Senhor, né? É o próprio Sim. Senhor. Então, eu preciso estar, como disse na resposta da Angélica, me humilhando, me arrependendo dos meus pecados, tentando entender mais o que o Senhor tem para a igreja, no sentido de... Eu não falo o que o Senhor tem para mim, né? O que o Senhor tem para a igreja, e eu sou parte da igreja, em questão de arrependimento, quebrantamento, humildade, submissão. Próxima pergunta, Newton, da Igreja Batista. Deixa eu fazer um comentário na sua palavra. Fala aí, meu santo varão. Pastor, nós não podemos e não devemos julgar, ok? Mas há uma questão que nós devemos sim julgar. Sim. Que é a questão dos falsos profetas. Isso, eu concordo. Eu digo no caso, por exemplo... Não, eu entendi a sua resposta, pastor. Eu entendi a sua colocação. A questão é só para esclarecimento de quem está nos ouvindo. Para quem está nos ouvindo, fica sempre aquele sentimento. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. A igreja também tem usado esse texto das Escrituras como razão para um acovardamento ao apontar o que é falso e verdadeiro. Pastor, os falsos pastores são perceptíveis. E a igreja precisa ter coragem para dizer isso. A igreja precisa ter ousadia para dizer isso. E apontar, esse é falso profeta, esse é falso pastor, esse é falso. O que nós não podemos apontar
é quem está salvo, quem está condenado. Mas que nós podemos determinar o falso profeta, o falso pastor, e não ter medo de dizer isso, porque, pastor, se nós não dissermos isso, as pessoas continuarão servindo os falsos e seguindo os falsos para a destruição. E agora eu vou em Ezequiel e na palavra de Ezequiel. Alerta o povo. Se eles quiserem ouvir, ouçam, e o sangue dele não será cobrado de você e nem deles. Mas se eles não quiserem ouvir, o sangue será cobrado deles. Mas se você não quiser dizer para eles o que eu estou mandando você dizer, então eu cobrarei de você o sangue deles. Então, pastor, vale a pena que nós, como pastores, lembrarmos que nós temos que dizer sim. Há falsos pastores, eles são identificáveis, eles têm características da sua falsidade e devem ser apontados. Senão, daqui a pouco, uma leva de ovelhas serão arrebanhadas, e não por inocentes, mas serão enganadas e levadas ao erro, porque nós nos acovardamos em dizer, este é falso. Muito bom. Esse ponto eu acho interessante mesmo o senhor abordar. Quando eu digo, às vezes, é questão mesmo de rebanho, né? Eu não posso ficar... Não, de rebanho não. Essa irmã usa o cabelo assim, ela é joio. Aquela irmã usa a saia, porque vai depender muito do ponto de interpretação de cada pessoa. Mas o falso profeta, ele dá sinais, ele dá frutos, ele demonstra a sua falsidade. Uma coisa que eu tenho tentado ensinar ao Shaddai, e eu tenho batido nessa tecla, é a questão assim, ó, da palavra. Quando você entende, conhece a Bíblia, você está lá em João 10, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem e me seguem. De forma nenhuma ouvirão a voz do estranho, porque não lhe conhecem. Então, eu preciso ensinar as ovelhas de Jesus a conhecer a voz do Senhor. E ainda que um tom cavalcante do mundo espiritual tente imitar a voz do Senhor, elas vão identificar o que é a voz de Deus e o que não é. Lembrando que Jesus Cristo, pastor, chegou diante dos seus líderes, entre aspas, religiosos, e disse, você é um hipócrita, você é víbora, você é falso, você coloca um jugo que você não carrega, você ensina uma verdade que você não cumpre. Ele apontou os falsos líderes. E foi graças a isso que eles fizeram um levante, um motim, para levar Jesus Cristo à cruz. Pastor, que nos levem à cruz, mas nós temos que apontar os falsos. Com certeza. Pastor, uma outra pergunta aqui, uma pergunta do Newton, da Igreja Batista Betel de Luz, pai da nossa multimídia aqui, ó. Ela está toda feliz que eu estou assistindo, está aqui também para assistindo, vai estar assistindo. O que fazer com a falta de reverência e com o marasmo espiritual que estão adentrando nas igrejas? O que o senhor fala sobre isso em relação a o momento que estamos vivendo? E até posso acrescentar essa pergunta que talvez, se isso que estamos vivendo hoje, de quarentena, de pandemia, em nome de Jesus vai acabar esse trem logo, essa não estar juntos, né, como igreja, isso corroborou, isso ajudou a esse marasmo? O que o senhor diz disso? Pastor, eu vou dar minha opinião pessoal porque o senhor é amigo. Eu costumo dizer aos alunos de seminário que eu não gosto de dar minha posição pessoal, porque minha posição pessoal é a minha posição pessoal. Eu prefiro dar a posição bíblica. Mas essa pergunta, ela não me dá uma chance de dar uma resposta que não seja uma resposta pessoal. Eu acredito, pastor, que a pandemia, como a Segunda Guerra Mundial, como a Primeira Guerra Mundial, como outras pandemias ou outras crises financeiras, elas apenas revelam quem são os crentes. Como lidar com isso? A gente tem que lidar com isso da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou a lidar. Eu particularmente, entendo que as Escrituras nos dirigem a lidar com o Evangelho de maneira pessoal. Então, o Senhor mesmo diz, não olhar para o outro,
e dizer: esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Porque aí nós desviamos o olhar de nós mesmos. Como lidar com isso? Cuidando da nossa vida espiritual para que ela não se transforme também nisso. Porque nós somos seres psicossociais. Nós somos facilmente influenciados pelo meio. O meio, ele consegue nos absorver de uma maneira absurda. O que a pandemia fez foi nos colocar em uma situação de quarentena e de autoanálise. Mas dentro dessa autoanálise, nós acabamos descobrindo ou que amamos muito o Senhor e precisamos voltar logo à convivência da comunhão, ou descobrimos que nós não estávamos tão interessados nele. Como lidar com esse marasmo agora, na hora que nós voltarmos? Nós vamos claramente, pastor, identificar que algumas brasas viraram carvão e outras viraram chamas vivas. Isso vai ser muito claro. Como lidar com isso? Cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu relacionamento com o Senhor e peça ao Senhor para que, de alguma forma, você seja um instrumento para incendiar. Lembrando que, se aquela vida tomar esse comportamento, só o Senhor tem o poder de avivá-lo. Hebreus capítulo 6 nos fala que às vezes é difícil, em alguns casos é impossível, que aqueles que experimentaram a glória do Senhor e o seu poder possam voltar novamente. Então, em alguns casos, será impossível esse retorno. Pastorzão, deixa eu te falar com o senhor. Vou fazer duas perguntas aqui de WhatsApp. Aí vamos fechar essas perguntas, você está acabando já. Porque eu queria que o senhor fosse bem objetivo nessas duas que eu vou fazer agora. E nós vamos gastar menos 2 minutos, porque quando estiver falando 2, eu quero que a gente feche bonitinho. Sobre duas coisas que eu não posso deixar de perguntar ao senhor antes aqui, entendeu? Antes de acabar. Então, pergunta do casal Guilherme e da Edilane aqui da igreja. Boa noite. O senhor até respondeu, mas eu vou perguntar assim. Na opinião do pastor Israel, essa geração irá passar pela grande tribulação? Você já perguntou. Segundo, e no período da mesma, vai ter salvação, Guilherme e Edilane? A resposta às duas perguntas é sim. Sim. A resposta, só quer uma resposta objetiva, ok? Por causa do tempo. A resposta para as duas é sim. Há um questionamento das pessoas de que o Espírito Santo será tirado na grande tribulação, mas isso não é bíblico e não faz sentido algum, uma vez que a palavra do Senhor diz que haverá conversão nesse período. Quem convence da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo, então o Espírito Santo não será retirado. Haverá sim. Estamos no tempo do fim, essa geração vê o fim e sim, haverá salvação na grande tribulação. Última pergunta, dentro dessas aqui, eu tenho duas para fazer para o senhor, que você não pode deixar de responder. Então, esse aqui rapidinho também. O nosso Haroldão da Iola, lá de Conceição dos Alagoas, pergunta. Segunda pergunta dele hoje, muito bom, pessoal de Conceição. Quais as consequências para os líderes, principalmente os que estão em evidência na mídia, com grande público de seguidores e não se posicionam como igreja nesse tempo? Gasta só um pouquinho mais nessa aqui, vai lá. Malaquias capítulo 2, pastor. As consequências para essa liderança está em Malaquias capítulo 2. Se o senhor quiser ler comigo, eu vou achar aqui rapidinho. Pode ler. Malaquias capítulo 2. O Senhor é bem claro concernente a isso, olha. Agora, sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Então sabereis que eu enviei este mandamento. Essa é a palavra do Senhor. Aqueles que rejeitam, ele tem maldição para visitá-los.
do eu Se aí alguém da não turma. entendeu o que significa excremento, o senhor explica. Excremento, É o, né? excremento do Não é verbo, uma do coisa. latim. Vamos É. lá. Todo mundo sabe que vai ser isso aí. Agora, essas duas perguntas, o que eu vou fazer aqui? Ó? Quando estiver faltando 2 minutos, eu mostro para o senhor 2 minutos, aí o senhor tem que fechar para fazer as considerações finais. Mas eu queria que o senhor gastasse menos 2 minutos, faltando só 2 minutos para acabar, para então um tempinho de fechar. Esses dois que não pode deixar de falar. Vamos lá. Falem desse tempo aqui, falem de dois elementos que não pode deixar de falar na escatologia nesse momento aqui. A pessoa maldita do anticristo e também a nação de Israel. Fala para nós um pouquinho aí sobre esses dois personagens que não podem ficar fora da escatologia. Menos 2 minutos, só 2 minutos que você não pode falar disso. O que foi? Pastor, houve uma falha, só fala as duas palavras. As duas Israel, palavras. Eu queria que o senhor falasse então sobre a pessoa maldita do anticristo e também falasse sobre a pessoa de Israel nesse período que estamos vivendo. O que o senhor nos diz sobre esses dois personagens, o anticristo e Israel, para agora? O que o senhor tem para dizer para a gente? então vamos lá, pastor. Olha só, nós não podemos dizer que nós estamos no sinal derradeiro para a volta do Cristo. Mas o coronavírus, essa pandemia, ela nos dá a oportunidade de refletir algo muito importante sobre as duas coisas. Primeiro, sobre o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, que é a ideologia que moverá o mundo para a condução do anticristo, para o poder do anticristo, ele tem agido de diversas formas. Uma das formas é gerar um caos, estabelecer um caos de forma que o mundo se perca para que o anticristo possa se manifestar e trazer solução para este mundo. Bem, em Apocalipse capítulo 18, parece nos sugerir que uma pandemia traria um colapso financeiro sobre o mundo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 18, falando sobre a Europa e falando sobre o surgimento de uma praga na Europa que abalaria o mundo inteiro. Depois os interessados leiam Apocalipse capítulo 18 e a palavra do Senhor vai dizer que os comerciantes estarão abalados e haverá um colapso financeiro no mundo inteiro. Esse colapso financeiro e essa peste que causaria medo pode estar relacionado ao nosso tempo. Mas vale a pena lembrar, pastor, pode estar relacionado ao nosso tempo. E o que a pandemia, então, pode ser como instrumento do espírito do anticristo? Um momento de gerar caos, temor, pavor nas pessoas e trazer um salvador, porque o que mais precisamos em momentos de crise é de um salvador. E esse tempo que nós estamos vivendo é um momento que sugere a oportunidade de um salvador. Não dá para tirar Israel desse momento, porque não dá para tirar Israel de um momento profético nenhum e não dá para tirar Israel de um momento escatológico nenhum. E desse momento que nós estamos vivendo, não dá para tirar Israel desse momento. Se nós imaginarmos que hoje, por exemplo, a Espanha e a Itália prorrogaram a quarentena até o fim de maio e com a possibilidade de até o fim de junho, nós estamos falando de um colapso financeiro sem precedentes, pastor, que pode se estender até o final de 2022. Então, se isso acontecer, nós estamos falando de uma situação que não é agora, mas é o que vem depois. E o que vem depois exige, clama por um Salvador. E aí, voltando para Israel, o que esse momento gera em Israel? Primeiro, o isolamento de Israel, que é uma coisa muito importante. O isolamento de Israel favorece os seus inimigos nesse momento. Então, Israel isolada é uma Israel desprotegida dos seus aliados, principalmente dos Estados Unidos,
que curiosamente hoje é o país mais atingido pelo coronavírus, mais vulnerável e que está gastando todos os seus recursos para solucionar o problema do coronavírus. Eu não sei quantos sabem, mas os Estados Unidos está preparado hoje para o sepultamento de 1,5 milhão de pessoas até o final desse mês. 1,5 milhão de pessoas estão sendo preparados os caixões para o sepultamento de em torno de 1,5 milhão de pessoas. Essa é a notícia que circula pelos meios de comunicação. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma estrutura econômica que defende Israel ruindo literalmente. Então, Israel, agora nesse momento de isolamento, é uma Israel desprotegida dos seus principais inimigos. A segunda coisa que o isolamento faz, pastor, é nos transformar em uma massa de manobra. Nós não sabemos as informações corretas. Nem eu, nem o senhor, nem as pessoas do mundo inteiro têm as informações exatas do que está acontecendo. Hoje eu conversei com minha mãe, que é de família nordestina, ela é de Recife, e a minha prima em Recife dizia que as notícias que estão dando de Recife são falsas. E as pessoas que estão morrendo lá não estão morrendo de coronavírus, estão morrendo de outras causas. Há uma manipulação, nós viramos uma manobra de massa de informação. Só se nós começarmos a imaginar, por exemplo, pastor, que a China, que tem 1,4 bilhões de pessoas, disse que morreram até agora cerca de 160 mil pessoas, quanto nos Estados Unidos morreu muito mais gente do que lá na China, nós já vamos perceber que há uma informação velada, escondida de tudo isso. Logo, pastor, nós não estamos sabendo de todas as informações, a não ser que alguém que esteja em Israel ou alguém que esteja olhando para Israel nos passe essas informações. Então, deixa eu passar uma informação fresquinha para o senhor. O Irã e a Rússia, a atual Rússia, antiga União Soviética, estão em manobra militar juntamente com a Turquia em caminho às fronteiras de Israel. E essas três nações, elas formam o que a Bíblia chama de Gog e Magog. E elas estão, neste exato momento, manobrando suas tropas em direção a Israel. Essa informação não está passando na TV, porque nós viramos uma massa de manobra. Chega para nós a informação que nós queremos, que eles querem que nós saibamos. Não chega todas as informações. Como eu disse para o senhor, o ministro da Saúde de Israel disse recentemente em entrevista que eles aguardam o Messias para este ano ainda. Ele aguardava até a Páscoa, ele dizia que poderia aparecer até na Páscoa. Mas eles aguardam para este ano a revelação do Messias. São informações que nós não estamos sabendo delas. Nós não estamos ouvindo essas informações. O que a quarentena está fazendo? Ela está nos isolando do mundo e isolando Israel do mundo. Mas ela está nos isolando das informações sobre o mundo. Então, nós não estamos sabendo o que está acontecendo lá no mundo. E Israel, que é o termômetro de todas essas coisas, ele está só. Eu tenho um amigo em Israel, das caravanas que a gente fez, nós fizemos um amigo lá chamado Ezequiel. E esse amigo, ele está sempre tentando postar algum vídeo, e a gente faz parte de uma rede social que a gente acompanha ele, e ele está sempre tentando postar algum vídeo. E nesses vídeos ele tem frisado muito sobre o isolamento do Estado de Israel e sobre como Israel está vulnerável nesse momento diante do mundo inteiro. Porque ninguém está olhando para Israel. As pessoas estão olhando para a Itália, estão olhando para a Espanha, estão olhando para os Estados Unidos, estão olhando para o norte do nosso país. Mas Israel está isolado, está falando do Messias, as tropas estão se mobilizando para ir em direção a Israel e nós estamos aqui apenas aguardando. Em qualquer momento, Cristo se manifesta. Pastor Israel, menos de um minuto, dá um alô pro pessoal aí. Amém. Menos de um minuto. Bem, pastor, primeiro eu quero agradecer ao senhor. Normal. Caiu? Agora ele travou.